E aí galera, tudo beleza? Eu sou Augusto, professor de História, e sejam muito bem-vindos ao Máquina da História. E ao contrário do que muitas séries e filmes fazem parecer, a vida num castelo medieval não era só festas de luxo. Era um lugar úmido, frio, muitas vezes superlotado, sem privacidade e com falta de higiene. Pois hoje você vai conhecer como de fato era a vida num castelo medieval. Vamos lá! A primeira coisa que você precisa entender é que muitos castelos medievais não tinham só o rei e a rainha morando neles, ao contrário da crença popular, pois cada nobre tinha sua própria equipe de servos, o que poderia levar a mais de 150 pessoas morando lá, ou até mesmo mais, dependendo do tamanho do castelo, que eram divididos em várias funções, como arrumadeiras, faxineiras, guardas, caçadores, padeiros, cozinheiros, açougueiros e tudo mais, o que causava uma superlotação e muitas vezes os castelos literalmente não paravam vazios. E primeiramente, qual é o primeiro cômodo que se pensa quando se fala em castelo? O salão. O salão principal era naturalmente o lugar onde todos faziam seus jantares e festas em momentos de celebração ou feriados, como Natal e casamentos, por exemplo. Ah, Geralmente o salão era um espaço grande, com uma grande mesa de madeira, onde eram servidos vários pratos todos os dias. O dia geralmente num castelo começava cedo, entre as 7 horas, por exemplo. O senhor feudal era acordado às 7 horas e os servos costumavam acordar um pouco antes para preparar as refeições, normalmente antes do dia nascer. E o servo e o senhor e sua senhora costumavam ser acordados por volta do nascer do sol. Por volta das 7 horas é servido café da manhã, normalmente pães e queijo e normalmente mingau de aveia, mas os pratos podiam variar, mas esses eram os pratos mais comuns no café da manhã medieval. Entre as 10 horas e ao meio-dia era servido o almoço, onde normalmente era servido algum prato com carne ou vegetais, normalmente com uma variedade até grande de pratos, com 3 ou 4 pratos principais, diferentes dependendo do dia. E por volta das 7 às 8 horas da noite era servido o jantar, normalmente uma sopa mais leve. E cada lugar que a pessoa sentava era definido por sua posição. Ou seja, se você fosse um nobre, você receberia um lugar de destaque, normalmente do centro da mesa. Geralmente o senhor ficava sentado numa grande cadeira, bem ao centro, enquanto os servos ficavam mais perto da porta, normalmente na porta de saída, que era bem no cantinho, onde eles eram pouco vistos pelos restos dos nobres. E normalmente o que acontecia em relação à cozinha? A cozinha era um lugar normalmente grande, com uma grande lareira ao canto, onde tinha uma grande mesa central, onde os cozinheiros podiam cortar vegetais e carnes e outros pratos, e além de fazer suas refeições. Normalmente toda a cozinha também tinha um anexo para cortar carnes, onde o açougueiro colocava carnes ao sol, normalmente perto de uma janela, o que muitas vezes causava um odor de carne muito forte, já que não tinha refrigeração. Então muitas carnes eram temperadas à base de muito sal grosso, o que causava muitas vezes uma carne pouco saborosa, mas era o que tinha para a época, né? E normalmente também toda a cozinha tinha vários espetos para assar no fogo, e o fogo normalmente era sempre aceso, porque a cozinha literalmente não parava vazia. Sempre tinha alguém preparando um prato, ou começando a preparar um prato, porque, como eu bem expliquei, os castelos eram superlotados e tinham muita gente para serem servidos, né? E agora, quando se trata do banheiro, o banheiro em geral era construído numa torre bem alta do castelo, ou geralmente em anexo à muralha, onde era basicamente um cômodo meio apertado, onde tinha um bloco de cimento, e em cima desse bloco de cimento tinha uma viga de madeira que tinha um buraco no meio, onde a pessoa sentava e fazia essas necessidades ali, que as necessidades em geral elas caíam direto na fossa do castelo ou diretamente num rio que ficava abaixo. A fossa, quando tinha uma fossa, era normalmente limpa por um servo ou por um servente, por volta de uma vez por semana. E para se limpar, as pessoas usavam o que tinham à mão,
normalmente panos que eram limpos depois, eram limpos periodicamente. Mas em geral, a água nos castelos era uma água pouco ideal para se beber, tanto que se fabricava muita cerveja, porque a fermentação já matava os micróbios e já se tornava a água mais potável para se beber, né? Em relação aos quartos, os quartos em geral eram poucos, já que a maioria das pessoas que tinham o privilégio de ter quartos eram pessoas da alta nobreza, como o rei e a rainha, os príncipes e os seus parentes mais próximos, né? E cada um tinha seu quarto privado. E uma coisa que muita gente nem imagina é que até mesmo a rainha tinha seu quarto privado. Então, marido e esposa não dormiam juntos, o que muitas vezes causa estranhamento para nós hoje, mas na época era super normal. Normalmente, quando a esposa queria ter um momento de intimidade com o marido, ela normalmente ia para o quarto dele e depois, com o tempo, voltava para o seu. Não era costume que as pessoas dormissem juntas. Isso é um costume que veio muito depois. Normalmente um quarto medieval era bem simples. Tinha uma cama, em sua maioria, de palha, às vezes a cama nem era de tecido, era de palha, e um cobertor para manter o monarca aquecido, e geralmente tinha uma mesinha de centro, onde ele poderia fazer suas leituras antes de dormir, ou poderia até cuidar dos negócios do seu reino, caso necessário fosse, né? E normalmente tinha um baú para guardar certos objetos. Se o rei fosse um grande guerreiro que tivesse armas como arcos ou lanças ou até espadas, isso poderia ser usado para guardar. E como no mais conhecido, temos as masmorras. Ao contrário do que muita gente imagina, as masmorras não eram só feitas para guardar prisioneiros ou ladrões ou criminosos. Elas poderiam ser usadas muito para guardar como depósito, como suprimentos, como armas, comida, esse tipo de coisa. E normalmente, quando tinha prisioneiros, era mais em tempos de guerra ou de revoltas dentre os camponeses e coisas do tipo. Normalmente a masmorra não ficava tão lotada quanto muita gente imagina. E sim, tinha esporadicamente uma tortura ou outra, né? Mas em geral não parava tão cheio, não era tão cheio e tão absurdo como muita gente imagina. Nos filmes isso é muito exagerado, o que causa muitas vezes um estranhamento. Então, com certeza, a vida num castelo não era um luxo completo, como eu acabei de explicar, mas com certeza também não era uma vida tão complicada, porque já que muitos servos até gostavam de trabalhar no castelo, porque assim, pelo menos no castelo você teria comida, água limpa e uma certa estabilidade de vida, né? Diferente do servo que trabalhava mais no campo, né? Que tinha que se autossustentar, que não tinha nada garantido, diferente do servo que trabalhava no castelo, que pelo menos tinha água, comida e abrigo garantido. Tanto é que muitos servos eram servos pessoais do monarca ou da sua senhora. Então, muitas vezes, eles próprios acabavam tendo que dormir com eles, ficando perto deles, que na época era um grande privilégio para sua época, né? Então, eles tinham certa estabilidade. Então, de certo modo, pode-se dizer que essa vida num castelo medieval com certeza não era uma vida cheia de luxo, mas também não era uma vida tão ruim para os padrões de sua época. Se vocês gostaram desse vídeo, desse seu like, desse seu comentário, se inscreva no meu TikTok, augusto.pacheco29, se inscreva no meu canal do YouTube, o Máquina da História, e até mais!